A graça e a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Provérbios 4:23, de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele provém as fontes da vida. E nós vamos falar hoje sobre restauração e sobre aquele sentimento de tristeza e o fato de muitas vezes adoecermos no processo inicial de busca pela restauração. Por isso eu peço que você assista o vídeo até o fim, vai ser muito útil. E que se você está vendo esse vídeo aqui, é novo no canal, se inscreva. Se é a primeira vez que tem acesso ao nosso material, se inscreva no nosso canal e nos ajude. Amém? Bem, nós sabemos que muitas coisas que acontecem na nossa vida são espirituais, outras são físicas, e muitas vezes as questões espirituais interferem nas nossas reações físicas. Nós temos no nosso cérebro uma substância chamada dopamina, que é a substância da recompensa, do prazer. Toda vez que fazemos algo que consideramos bom, temos descarga de dopamina e isso nos dá prazer, uma sensação boa. E as células que mais interagem com as reações químicas são neurônios, e as segundas células que mais interagem com essas reações químicas são as células imunológicas. E aí é que está o problema. Porque tem outras substâncias no nosso cérebro que são responsáveis pelo medo, são responsáveis pelo prazer, pela insegurança, né? Por várias sensações emotivas. E muitas vezes nós temos aquela descarga no nosso corpo de adrenalina por conta de um medo e de uma alegria, e todo o nosso corpo é tomado por isso. Quando sentimos desejo, medo, angústia, luxúria, por exemplo, uma substância é jogada na corrente sanguínea e faz com que nossos órgãos sintam isso. Nossos rins, nossos ossos, pulmão, baço, pâncreas. Por isso o salmista fala, muitas vezes, né, que o Senhor sondou os rins dele. Por isso ele diz que quando ele pecou, os ossos dele se secaram. Não é porque o osso dele se secou e caiu, mas porque ele sentiu nos ossos a angústia do pecado. E como as nossas células imunológicas, ela receptam muito essas cargas químicas, quando nós murmuramos, ou nós temos contato com cenas tristes, como por exemplo, ficar diante da televisão assistindo uma cena triste, né? Notícias tristes no jornal, por 5 minutos faz com que nosso sistema imunológico baixe por 5 horas. Porque quando vemos notícias tristes ou ficamos nos sentindo vítimas, por exemplo, quando ficamos nos sentindo vítima, nosso sistema imunológico recebe uma descarga química que faz com que a gente baixe as defesas imunológicas e a gente fique vulnerável. E quanto mais tempo a gente se sente vítima, mais fragilizada a gente vai ficar e mais doente a gente vai ficar. Então entendemos o que é dito em Provérbios sobre guardar o coração, guardar as emoções, guardar nossa alma. E muitas vezes falamos sobre o perigo da murmuração, o perigo de olhar redes sociais, o perigo de observar essas coisas. Outra hora, uma moça que eu acompanho liga para mim e diz que viu alguns rios de uma rede social quando o irmão postava algumas fotos com a mulher estranha e a filha da mulher estranha, e ela sentiu uma tristeza muito grande. E ficou olhando aquilo, e começou a chorar e começou a se sentir mal. Bem, isso é o que acontece quando nos sentimos vítimas, quando nos entregamos à tristeza e nosso corpo adoece. Ah, irmão, mas é tão difícil não se sentir vítima, não se entristecer com certas coisas. Eu concordo plenamente, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso o Senhor diz que devemos guardar o nosso coração. Por isso em Efésios diz, né? Efésios
4:8, que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que traz esperança, nisso devemos pensar. Porque devemos mudar a frequência do nosso pensamento para que a gente não venha adoecer e sucumbir. Por isso o Senhor nos ensina que devemos ser gratos e não apegados à murmuração. Porque quando ficamos entristecidos e começamos a murmurar e nos entregamos a essa situação, nosso corpo vai produzir, né, descargas químicas, vai mandar essa mensagem, nosso corpo vai baixar o sistema imunológico, nós iremos adoecer. Por isso tantas pessoas ficam tão tristes que sucumbem. Acaba adquirindo câncer, outras doenças e acaba falecendo de tristeza. Eu acredito que você já ouviu algumas pessoas relatando que fulano morreu de tristeza. Vemos isso até, eu já acompanhei alguns casos assim, de casais que passaram uma vida toda casados e de repente o senhor e a senhora com 70 anos de idade, a senhora vem a falecer e aquele homem fica tão triste que acaba falecendo também alguns meses após. Isso é uma realidade em nossa vida. E o inimigo de nossas almas, ele se aproveita dessas questões fisiológicas, nos impulsionando a ver certas coisas, a ficarmos entristecidos, a ficarmos abatidos, e a gente acaba adoecendo lentamente. E vamos adoecendo, e na medida em que ficamos também fragilizados por conta do sistema imunológico, né, baixo e adquirindo doenças, isso potencializa a tristeza. E aí vamos sucumbindo cada vez mais. Eu vejo muitos casos de pessoas que estão caminhando pelo deserto, se entristecendo tanto de não suportar mais aquilo e procurar uma rota de fuga. Por isso nós dizemos muito sobre não murmurar. E estimulamos as pessoas a buscarem fé, a se alicerçarem na palavra. Por isso, muitas vezes, até os vídeos que fazemos, né? As lives à noite, nós fazemos e tem um pouco de humor, um pouco, né, de ânimo, para que as pessoas também não desfaleçam. Porque tudo, irmãos, é questão de reprogramação mental. Nós não podemos viver numa vibe de tristeza terrível. Algumas vezes até fui criticado porque os vídeos tinham muito bom humor. E diziam, você ri de tristeza, de um motivo de tristeza, da dor dos outros, da sua dor? Não, eu não rio da dor dos outros nem da minha dor. Mas eu rio da vida e sorrio sabendo que tudo vai ser mudado, pois assim o Senhor disse, que devemos ser gratos e nos alicerçarmos na fé nele. Por isso eu faço um apelo para que comecem a mudar aquele sentimento de tristeza e dor. Parem de ficar olhando redes sociais. Mudem, mudem sua ótica. Parem de olhar para as circunstâncias, para que você não venha desfalecer. Porque muitas pessoas desistem da luta por estarem extremamente cansadas e doentes dessa jornada. E sabemos que é uma questão espiritual que afeta as nossas questões orgânicas, biológicas, com a intenção clara de fazermos desfalecer e sucumbir à dor e assim perecer. Bem, eu me apego muito a esses temas para que a gente entenda o que está acontecendo e não veja tudo com uma ótica extremamente espiritual, achando que só vamos resolver as coisas, né? De uma forma espiritual, sem cuidar do próprio corpo, sem cuidar da própria psique. E eu sei que a oração é a chave para tudo. Eu sei que a meditação da palavra é a chave para tudo. Mas conhecer a nós mesmos é extremamente importante. Oséias 4,6 diz, meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, quando conhecemos aquelas coisas que nos afetam, começamos a evitar elas. Quando entendemos como nosso corpo, nossa mente, nossa alma funciona, começamos a fazer salvaguardas para evitar que o mal nos derrube. Por isso eu peço a vocês, venha, assista os vídeos, participe das nossas lives, todos os dias às 10 horas da noite, horário de Brasília. E vamos crescer, aprender, progredir, prosperar. Pois eu posso te garantir, tua vitória está perto.
E muitas vezes ela fica só estagnada, mesmo estando perto, porque paramos de caminhar e ficamos reclamando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e que você saia logo desse deserto, em nome de Jesus.